Boa noite, doutora Márcia, boa noite, doutor Flávio, boa noite, doutora Thaisa, sempre aqui presente, sempre aqui, meus companheiros iniciais de aula. Pessoal, sejam sempre muito bem-vindos, é sempre um prazer tê-los aqui. Vamos dar sequência ali, então, aos nossos estudos, né? Tela compartilhada, aula gravada. Doutor Flávio, confirma para mim, por gentileza, aí se está me ouvindo bem, por favor. Boa noite, professor. Tá tudo ok? Vamos dar sequência, então, vamos verificar de onde paramos. E aí, então, daremos continuidade a partir do artigo 88 do Código de Processo Penal. A partir do artigo 88, nós tratamos aí do capítulo 8º, das disposições especiais. Então, quais são as disposições especiais no tocante, né, à fixação da competência processual? O artigo 88 diz que no processo por crime praticado fora do território nacional, será competente o juízo da capital do estado onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República, né? E essas regras também, elas são bastante discutidas ali em direito penal, quando nós tratamos do lugar do crime. Lógico que nós estamos falando da competência de julgamento, mas quando nós tratamos de lugar do crime, nós já falamos aí algo a respeito, né? E é aquilo que diz, como eu estou explicando, então, o artigo 7º do Código Penal. O artigo 7º do Código Penal, ele trata aí da extraterritorialidade, ou seja, é a aplicação da lei penal quando o crime for cometido fora do território nacional. Os casos de interesse para tal aplicação estão enumerados ali no artigo 7º. Pessoal, é uma regra bastante simples, né? O que significa dizer? Significa dizer que, a partir do momento em que a conduta ilícita ela é praticada fora do país e ela também é considerada ilícita em território nacional, existe o interesse, então, do país em julgar aquela conduta, né? Boa noite aí também ao doutor Gustavo, seja sempre muito bem-vindo, viu, doutor? Quando nós tratamos dessas ilegalidades, dessas ilicitudes, né? Aqui vou dar um exemplo. Imaginem uma mulher brasileira, grávida, aí dos seus 2, 3 meses, que deseja fazer aborto. Ela não se enquadra nas causas legais autorizadas para o aborto no Brasil, né? Nós temos duas causas legais e nós temos uma causa, digamos, jurisprudencial, porque foi uma construção do STF. A primeira causa legal seria em caso de estupro. A segunda causa legal seria na hipótese de risco de vida para a mãe, né? E a terceira causa jurisprudencial, então, por construção do próprio STF, que é a hipótese de feto anencéfalo. Então, essas são as causas legais de autorização do aborto no Brasil. Fora essas três hipóteses, nós não temos aí, ou, né, vamos lembrar lá, que ofereça risco de vida para a mãe. Então, aborto, feto anencéfalo, risco de vida para a mãe. Então, dentro dessas circunstâncias, imagina aquela hipótese que eu acabei de comentar com vocês, onde a mulher, grávida, de seus 2 ou 3 meses, viaja para um país onde nesse país não é crime a prática do aborto voluntário. E aí lá ela pratica o aborto dentro da legalidade daquela nação, fora do território nacional, né? Essa mulher poderá ser processada no Brasil pela prática do aborto que realizou em outro país? Não, porque lá não é nenhuma ilegalidade. Agora, se lá também for ilegal, aí ela pode ser responsabilizada tanto lá quanto aqui também. Então, é sempre interessante aí essa análise da extraterritorialidade. Lembrando, né, que quando nós tratamos desse tema, no tocante à extraterritorialidade, também fica aí inerente a questão da soberania, né, a questão da territorialidade. Lógico que dentro de um país sempre se aplica a lei vigente naquele país, naquela nação, né? Um país também não pode interferir, um país também não pode invadir
a esfera de legalidade, de autonomia de um país estrangeiro. Então tem que ter esse critério diplomático e de bom senso aí quanto à fixação de competência quando o crime acontece fora do Brasil. Precisa ver se a vítima é brasileira, se o autor é brasileiro, em que circunstância foi praticado, se ele se iniciou no Brasil e se consumou fora, ali do Código Penal, de acordo com o disposto no artigo 7º, né? Dando aí os nossos boa noite também à doutora Carolina, seja sempre muito bem-vinda, doutora, sempre aí também, nossa companheira de aula também. Pessoal, na sequência, agente do crime residente no Brasil, tá? Essa é uma hipótese extremamente importante. Por quê? Porque se o acusado tem residência no Brasil, né, ou tenha residido no Brasil antes do cometimento deste crime, né, logicamente que nessa hipótese é que deve ser ajuizada a ação penal no Brasil, no seu último local de residência. Se ele nunca residiu no Brasil, deve ser, então, fixado o local de competência para o julgamento desse ilícito na capital federal, que é aí a hipótese dessa próxima tela, ou seja, né, aqui na tela 22. Se ele residiu no Brasil, seja lá de competência da Justiça Federal ou estadual o crime, deverá ser este o foro competente para o julgamento, ou seja, o último que tiver fixado residência. Então, onde ele tiver morado por último, será o foro competente. Caso ele nunca tenha morado no Brasil, será o foro da capital da República, tá? Então, dessa forma, importante essa fixação também, né? Trata aí, então, de um delito comum, por exemplo, seria de competência da Justiça Estadual, somente se desloca para a competência da Justiça Federal, caso os crimes previstos em tratados ou convenções internacionais, quando iniciada a execução no país e o resultado tenha ocorrido ou devesse ter ocorrido no estrangeiro e reciprocamente. Essa é uma disposição do próprio artigo 109, inciso 5º da Constituição Federal, que trata também deste tema, né? Quando o crime tenha se iniciado em território nacional ou deveria se consumar em território estrangeiro. Então, dentre essas regras especiais aí de competência, é onde então nós vamos observando também aquilo que diz o artigo 89, quando trata que os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais em alto mar, serão processados e julgados pela Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, após o crime ou quando se afastar do país, pelo último ao que houver tocado. Também essa é a regra que vocês com certeza já estudaram lá em direito penal, né, quando trata aí desses temas. Então, ou seja, são aspectos que nós devemos observar da fixação de competência, né, no tocante aí a aeronaves, embarcações, né? Via de regra, estando em águas internacionais, sempre se aplica ali a lei da bandeira do navio, né, estando em águas internacionais. Estando em águas nacionais, deve ser aplicado a lei do país no qual o navio ou a aeronave está. Então, isso é uma regra bastante interessante, essa questão das embarcações. Estando em águas nacionais, territoriais, aplica-se a lei da República. Estando em águas internacionais, aplica-se a lei da bandeira da embarcação, né? Caso a embarcação tenha saído de um porto brasileiro, né, este último local de contato com o solo da pátria tem ali a fixação da sua competência por essa premissa, ou na hipótese de ter como destino um porto brasileiro, então o primeiro porto, né, de seu atracamento também será ali objetivo da fixação da competência. Então, como eu disse, não é matéria nova para vocês já viram esses tópicos lá em direito penal, mas é sempre importante relembrar, né, é sempre importante aqui reunir essas informações, já que, por certo, aí talvez faça
há algum tempo que vocês tenham estudado esses tópicos. Então é sempre importante, né, que nós tenhamos aí essa visão sobre essas regras especiais da fixação da competência, né? Muito boa noite a todos aqueles que estão chegando à nossa aula, sejam sempre muito bem-vindos. Crimes cometidos a bordo de embarcações. Qual é a regra, pessoal? Então, dentre essas que eu acabei de explicar para vocês, vamos aqui pontuá-las, né? A primeira é, se forem brasileiras pela natureza pública, onde quer que estejam, ou seja, se forem brasileiras, o quê? As águas, né? O local onde essa embarcação está. Considera o seu interior território nacional. Portanto, crimes cometidos a bordo, né, interessam ao Brasil punir, valendo-se do princípio da territorialidade, ou seja, está lá previsto no artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Então, se estiverem águas nacionais, aplica-se o princípio da territorialidade. Letra B, segunda hipótese, se forem águas estrangeiras de natureza pública, mesmo que estejam em território nacional, considera-se território estrangeiro e seu interior, razão pela qual somente haverá interesse do Brasil em punir o crime cometido a bordo, nas hipóteses de extraterritorialidade, conforme descritas lá no artigo 7º do Código Penal, ou seja, que de algum modo exista ali o interesse do Brasil, algum bem jurídico nacional tenha sido afetado, tenha sido atingido. Terceira hipótese, se forem embarcações brasileiras privadas em território nacional, aplica-se o princípio da territorialidade, artigo 5º, havendo sempre interesse em punir o crime cometido a bordo. Quarta hipótese, se forem embarcações estrangeiras privadas em território nacional, aplica-se o parágrafo 2º do artigo 5º, que também trata do princípio aí da territorialidade, né? Então, ou seja, haverá o interesse em punir a infração cometida a bordo desta embarcação também. A quinta hipótese, se forem embarcações privadas brasileiras em alto mar, considera-se seu interior como extensão do território brasileiro. Então, ou seja, o interior de quem? O interior da embarcação, né? Aquilo que acontece no interior dessa embarcação, ela é de origem brasileira, aplica-se a lei de sua bandeira. Assim, havendo também interesse do Brasil em punir o crime cometido a bordo dessa embarcação, nos termos lá, conforme nós já até comentamos, do parágrafo 1º, artigo 5º do Código Penal, né? O que importa dizer, pessoal, a síntese que nós fazemos deste conteúdo, deste comentário, é que, de qualquer modo, interessa como foro competente o primeiro local de parada após o crime. Caso a embarcação siga em viagem e termine em solo estrangeiro, havendo então interesse ali no último porto da qual esta embarcação saiu do Brasil, tá? Então, esta é também aí importante lembrar essa questão, né, do local da partida. Se a origem, se a chegada é um porto brasileiro, que este seja então considerado. Se a origem, se a chegada será um porto internacional, que se observe aí então qual foi o porto de origem e não o porto de destino daquela aeronave. Então, sobre todos esses aspectos é onde nós aí sempre observamos esses critérios, tá? Um outro fato aqui que nos cabe uma reflexão importante, ele está diretamente ligado aí à Justiça Federal ou estadual, conforme o caso. E aí, né, a competência de cada uma dessas justiças, desses foros competentes, ela é também aí determinada, delimitada pelo artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal, né? Por quê? Porque diz que cabe ao juiz federal processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios. Entretanto, o próprio STF e o STJ decidiram que navios são embarcações de grande cabotagem ou de grande capacidade de transporte de passageiros, aptas a realizar viagens internacionais. Logo, somente as embarcações de grande porte envolvem a Justiça Federal. As demais envolvem a Justiça
estadual, como por exemplo lanchas, botes, iates e assim por diante. Então, nós podemos até aqui imaginar, nós podemos até aqui pensar, né, que competiria à Justiça Federal, né, a navegação marítima comercial, ou seja, de transporte de cargas, enquanto as demais espécies de navegações marítimas, como lanchas, botes, iates e assim por diante, seja de competência da Justiça Estadual. Andrei, o transatlântico. Transatlântico, ele é considerado como uma navegação de grande porte, então competiria à Justiça Federal. Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, perguntem, participem, escrevam aqui no chat. Fiquem sempre à vontade. Lembrando, aqueles que chegaram depois, sejam sempre muito bem-vindos. A nossa aula está sendo gravada e vocês terão aí a oportunidade de rever aquele início, caso vocês tenham aí perdido, né? Uma excelente noite também à doutora Joyce, à doutora Patrícia, à doutora Julie, Alexandro e Gabriel. Sejam sempre muito bem-vindos aí à nossa aula. Artigo 90. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro ou ao alto mar ou a bordo de aeronave estrangeira dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional serão processados e julgados pela Justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela comarca onde houver partido aeronave, né? Então aqui o que nós observamos sobre o artigo 90 é basicamente a mesma premissa, né? O mesmo critério ali tratado dos crimes cometidos em embarcações, né? Nas aeronaves nós seguimos a mesma premissa, tá? Lembrando que quando nós tratamos de embarcações, nós temos lá uma determinada faixa de mar da qual é considerado como águas nacionais. Quando nós tratamos de aeronaves, né, o espaço aéreo ele não existe uma altitude, né, que seja aí livre da nacionalidade. Então, enquanto estiver dentro da estratosfera, né, haverá ali a responsabilidade, haverá ali a delimitação desta responsabilidade. Então, aeronave nacional, crime que aconteça a bordo, é lógico, né? Dentro do espaço correspondente ao território brasileiro ou em alto mar, águas nacionais, ou no caso de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processadas e julgadas pela Justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela comarca de onde houver partido aeronave, caso seu destino, o aeroporto, seja um aeroporto internacional. Essas são regras básicas aí que nós observamos. E da mesma forma, como as aeronaves, nós temos aí modos de distinção, então, da compreensão da responsabilidade e da competência por esses crimes praticados a bordo de aeronaves, né? Letra A, se forem brasileiras de natureza pública. Olha, perceba que aqui nós já vamos observando a questão da natureza da aeronave, né? Se ela é pública ou particular. Se for brasileira de natureza pública, onde quer que estejam, considera-se o seu interior território nacional. Isso também se aplica às embarcações, tá bom? Que ela seja de natureza pública ou privada a serviço do poder público. É a mesma regra tanto para navios quanto para aeronaves. Assim, os crimes que aconteçam a bordo, né, interessam ao Brasil punir, valendo-se do princípio da territorialidade nos termos lá do artigo 5º, parágrafo 1º também da Constituição, perdão, Constituição não, do Código Penal. Do Código Penal. Segunda hipótese, se forem estrangeiras de natureza pública, mesmo que estejam em território nacional, considera-se território estrangeiro o seu interior, razão pela qual somente haverá interesse do Brasil em punir o crime cometido a bordo nas hipóteses de extraterritorialidade, nos termos do artigo 7º. Então, se é uma aeronave estrangeira que não vai, por exemplo, fazer pouso no território brasileiro, mas precisa passar pelo território brasileiro,
para alcançar o seu destino, ou seja, o plano de voo não consta ali pouso em território nacional, né? Aplica-se a lei da origem da nacionalidade da aeronave, ou, né, dentre aquelas hipóteses de exceção do artigo 7º do Código Penal, é possível que haja aí o interesse de julgamento pela lei brasileira. Letra C. Se forem aeronaves brasileiras privadas em território nacional, aplica-se, lógico e por certo, aí o princípio da territorialidade. Letra D. Se forem aeronaves estrangeiras privadas em território nacional, aplica-se o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º, que é o princípio também da territorialidade, né? Que é o interesse de punir a infração cometida a bordo. Qual que é a diferença da letra D para a letra B? Olha só, vamos fazer essa distinção. Se forem estrangeiras de natureza pública, mesmo que esteja em território nacional, aplica-se a lei do país daquela aeronave, porque ela tem natureza pública. A letra D fala de natureza privada, essa é a grande distinção. Tá? Toda aeronave, toda embarcação que seja privada e esteja à disposição ou realizando uma atividade pública, aplica a lei daquele país. Ela considera-se como a parte do território daquele país. Vice-versa, se for privada a propriedade ou a finalidade de uso daquela aeronave ou embarcação, aí sim aplicará o princípio da territorialidade. Letra E. Se forem aeronaves brasileiras privadas sobrevoando alto mar, se forem sobrevoando alto mar, considera-se o seu interior como extensão do território brasileiro, havendo interesse do Brasil em punir o crime cometido a bordo. De qualquer modo, interessa como foro competente o primeiro local da parada ali após o crime. Então, mais uma vez, né, se forem aeronaves privadas sobrevoando alto mar, considera-se seu interior como território brasileiro. Havendo interesse do Brasil em punir o crime cometido a bordo, lógico. De qualquer modo, interessa como foro competente o primeiro local da parada após o crime. Caso a aeronave siga viagem ou termine em solo estrangeiro, logicamente, aí o aeroporto da sua partida. Então, com base nessas observações, como eu já disse aqui, direito penal, aqui nós estamos somente, então, aprofundando este conhecimento, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre competência. Nesse caso, será sempre competência da Justiça Federal, onde o artigo 109, inciso 9, mencionou os crimes cometidos de grande porte. Houve divergência no Supremo em caso de apreensão de drogas ilícitas, quando agentes já estavam em solo. Voltando aqui, porém, dentro dessa perspectiva, dentro dessa observação, em conexão para um voo entre Cuiabá e São Paulo, prevaleceu o entendimento que a competência seria da Justiça Estadual, pois a referência feita pela Constituição, fixando a competência da Justiça Federal, ter-se-ia voltado a aeronaves de voo pelo espaço aéreo brasileiro, uma vez que nessa situação não se saberia ao certo onde o crime se deu. Estando a aeronave em solo, os agentes igualmente fora dela, incompetente a Justiça Federal. Então, nessa hipótese, a competência se estende à Justiça Estadual e não à Justiça Federal. Artigo 91, pessoal. O que é que diz aí para nós o artigo 91 do Código de Processo Penal, né? O artigo 91 diz o seguinte: quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 89 e 90, a competência será firmada pela prevenção, ou seja, né, aquele primeiro ato jurisdicional, aquela primeira ação jurisdicional
inerente ali ao conhecimento daquela lide. Né? Essa é considerada como uma regra residual, ou seja, aquela em último caso, né? Quando não se puder firmar aí a competência de outro modo, então que se utilize a prevenção como forma aí de fixação da competência, quando nenhuma outra hipótese estiver mais flagrante, mais evidente, que a prevenção seja aí utilizada. Lembrando que ela é sempre uma regra residual, ou seja, ela está ali quando não houver outra possibilidade. Né? E aí nós veremos aí alguns mapas mentais sobre a competência material penal, né? Para que nós possamos visualizar tudo aquilo que eu já disse, e é extremamente importante isso. Como, por exemplo, competência originária por prerrogativa de função do STF, infrações penais comuns, quando praticadas pelo presidente da República, vice-presidente, deputados federais, senadores, ministros do STF, procurador-geral da República e advogado-geral da União. Infrações comuns, infrações penais comuns e de responsabilidade. Né? Para isso, nós temos ali o disposto na Lei 13.844 de 2019, lá no seu artigo 20, quando ela vai elencar aqui, então, né, são ministros de Estado, os titulares dos ministérios, chefe da Casa Civil da Presidência da República, o chefe da Secretaria do Governo da Presidência da República, o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, chefe de Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, advogado-geral da União, até que seja aprovada a emenda constitucional para incluí-lo no rol das alíneas C e D, né, e do inciso 1º do caput do artigo 102 da CF. O presidente do Banco Central do Brasil, até que seja aprovado a autonomia da entidade. Então, competência originária do STF. Competência originária do STJ. Infrações penais comuns para os governadores de Estado e Distrito Federal. Infrações penais comuns e de responsabilidade. Desembargadores, membros do Tribunal de Contas do Estado e do Distrito Federal, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, membros dos conselhos de tribunais de conta dos municípios, membros do Ministério Público da União que oficiem nos tribunais. E temos aí também a competência da Justiça, né, do Superior Tribunal Militar, crimes militares, oficiais generais das Forças Armadas, bem como habeas corpus e mandado de segurança em matéria de sua competência. Tribunal Regional Federal, infrações comuns e de responsabilidade, juízes federais, juízes auditores, juízes do trabalho, membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, prefeitos quando cometerem crimes na esfera federal. Tribunal Regional Eleitoral, crimes eleitorais, juízes, promotores eleitorais, deputados estaduais e prefeitos. Tribunal de Justiça dos Estados, né, no caso, infrações penais comuns de responsabilidade, conforme previsão da própria Constituição Federal, em que juízes e promotores estaduais e do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Além disso, infrações penais comuns, né, Constituição Estadual, vice-governador, secretários de Estado, deputados estaduais, procurador-geral de Justiça, procurador-geral do Estado, defensor público-geral, prefeitos, conforme previsão da própria Constituição Federal. Ainda, infrações penais comuns e de responsabilidade, de acordo também com a Constituição Estadual. Juízes do Tribunal de Justiça Militar, juízes auditores estaduais, delegado-geral da Polícia Civil e comandante-geral da Polícia Militar. Tribunal de Justiça Militar, crimes militares, Constituição também estadual. Chefe da Casa Militar e comandante-geral da Polícia Militar. Justiça Militar Federal de 1º grau, crimes militares, também de acordo com o Código Penal Militar. E aí sim, né, Conselho Especial de Justiça, formado por um juiz auditor e 4 oficiais militares, sob a presidência do mais graduado, julga oficiais das Forças Armadas. Depois nós temos ainda Conselho Permanente de Justiça,
formado por um juiz auditor e 4 oficiais, 3 deles até que o capitão-tenente ou o capitão de um deles de um capitão e um deles de patente superior, que é o presidente, julga integrantes das Forças Armadas e não oficiais. Então, dentro dessa perspectiva é onde nós temos aí toda essa compreensão sobre a fixação da competência, né? Por exemplo, Justiça Militar Estadual de primeiro grau, crimes militares praticados por policiais militares. Idêntica à estrutura da Justiça Militar Federal, com a observância de que a civil, né, jamais será julgado pela Justiça Militar Estadual. Por outro lado, o juiz auditor será o presidente dos conselhos e julgará singularmente os crimes militares contra civis. Juízos eleitorais, crimes eleitorais, qualquer pessoa, né? Justiça comum de primeiro grau, né? Tanto Justiça Federal quanto Justiça Estadual. Justiça política, né? Então aqui não é a justiça política, são aquelas decisões pela prática de crime de responsabilidade que a quem compete o julgamento são os órgãos do poder legislativo, sejam câmaras municipais, assembleias legislativas ou o próprio Congresso Federal. Então nós temos lá Senado Federal, crimes de responsabilidade, Presidente da República, vice-presidente, ministros e assim por diante. Tribunal Especial no Estado, crimes também de responsabilidade ali no tocante aos responsáveis estaduais, como governadores, vice-governador, secretário de Estado e assim por diante. No caso do Tribunal Especial do Estado, nós temos uma composição interessante, 5 deputados, 5 desembargadores, sobre a presidência do presidente do Tribunal de Justiça, conforme entendimento do STF. Nós temos aí da Câmara, crimes de responsabilidade, de acordo com o artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, e a competência para julgamento dos prefeitos municipais. Aí vocês têm um quadro também que trata da competência da Justiça Federal, todos os crimes, e aí a indicação de súmulas, leis e artigos assim por diante, né? A fixação da competência, então, pessoal, olha só. A partir do momento que nós buscamos a fixação da competência, nós temos lá, né, em razão do território, em razão da distribuição e sorteio, quando houver mais de um juiz competente na mesma vara, e no caso da prevenção, aquele que primeiro tomar conhecimento ou praticar um ato jurídico naquela investigação. Então nós temos aí N hipóteses que podem ser utilizadas a critério para a fixação da competência. O território ele é utilizado como lugar da infração, né, com objetivo na sua consumação, né? Lugar do domicílio do réu também ele é utilizado dessa forma. Nós temos algumas exceções que, em razão da matéria, por exemplo, eleitoral ou militar, ou funcional, ou alguém que tem ali prerrogativa de função. Distribuição, ou seja, sorteio do juiz, exceções legais, né, no caso de material, conexão, incontinência e prevenção, e exceção administrativa no caso da compensação. Então, a regra é que haja o sorteio, mas existem exceções em que não haverá a separação desses processos. Terceiro, prevenção e indefinição do território certo, estabelecendo-se a competência pelo primeiro juiz que proferir decisão no feito. Né? Situação, foro supletivo, utiliza-se quando há domicílio, residência do réu. Critério fixador de competência nos casos dos artigos 70, parágrafo 3 e artigo 71. Quais são as regras de prorrogação de foro? Ou seja, talvez nem era o foro adequado, mas ele poderá ser prorrogado ali para não trazer maiores prejuízos às partes, né? E melhor condução na colheita das provas também. Então nós temos a necessidade, que em razão da conexão e continência, conforme nós já estudamos. Nós temos a desclassificação para infração de outra competência, no caso ali de crimes contra a vida e não. Exceção da verdade em caso de calúnia, quando houver competência originária. Então, ou seja, né, é muito difícil, às vezes, para as pessoas distinguirem calúnia, injúria e difamação. Tá? Mas
existindo aí a hipótese da calúnia, a pessoa tem o direito, né, de poder provar que aquilo que ela fala é verdade. Voluntária expressa, não há exemplos, ou tácita em caso de competência territorial 1, né, quando as partes não oferecem exceção de incompetência. Então, de algum modo, é fixada a competência, né, as partes não se opõem, quer dizer que ela vai, então, aí, assumir a competência residual da qual ela não tinha inicialmente. Voluntária expressa, né, já vimos aqui a tácita. Delegação de competência, a transmissão de atividade de um juiz para outro, autorizado por lei. Exemplo, precatória, carta de ordem, carta. Terceira hipótese, desaforamento é a alteração da competência do júri após a pronúncia, né? O desaforamento, ele é a alteração dessa competência e ele surge de acordo com as hipóteses dos artigos 427 e 428. No caso de reclamo do interesse da ordem pública, em caso de dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, em caso de impossibilidade de garantir a segurança ao réu e demora na exceção de serviço comprovado na realização do julgamento, levando-se mais de 6 meses a contar da pronúncia. Fixação ou alteração da competência em virtude da conexão, né? Lembrem aí, voltem lá caso vocês tenham alguma dúvida entre a distinção da conexão e continência. Conexão são fatos que se unem, que são interdependentes. Né? A continência, na verdade, é a pluralidade de agentes. Então, ou seja, no caso da conexão, tem que haver um vínculo entre esses delitos diversos, intersubjetivo, ou seja, várias pessoas praticaram várias infrações, e também a visão objetiva, né? Ou seja, várias pessoas praticaram infrações para facilitar e ocultar, garantir a impunidade ou vantagem de outros crimes. Então fica também essa premissa. E temos ainda aqui a conexão processual, né? A conveniência de um julgamento conjunto pode se dar quando a situação em que o juiz repute necessária, até mesmo para que haja ali um melhor aproveitamento das provas, pessoal. Fixação ou alteração de competência em virtude da continência. Então, primeiro, né, cumulação objetiva, unidade do fato e de agente, ou pluralidade, 2 ou mais resultados. Concurso formal, artigo 70, 73, segunda parte, 74, segunda parte também. Cumulação subjetiva, unidade de infração, concurso de agentes, artigo 29, ou pluralidade de agentes. Regra para a eleição do foro prevalente em caso de conexão ou continência, júri versus outros órgãos da jurisdição comum, prevalece o júri. Né? Juiz de igual categoria, aí nós temos então o juiz que apura a infração mais grave, juiz que apura o maior número de infrações ou em razão da prevenção. Juiz federal versus estadual, súmula 122 do STJ, prevalece o juiz federal em caso de dúvidas. Juiz superior ou inferior, também de acordo com o artigo 78, inciso 3, prevalece a competência do juiz superior. Quinto, justiça comum versus justiça especial. É lógico que a especial sempre se sobrepõe sobre a geral. Exceções, júri e prerrogativa de foro, separação dos processos, se for o caso. Né? Júri e justiça eleitoral, separação dos poderes também. Júri e justiça militar, também aí busca aí a garantia da separação dos poderes, pessoal. Então, fica aí também essa ressalva, fica aí também este objetivo, tá bom? Vamos lá para o artigo 41. O que é que diz? O slide 41. Regra da separação dos processos. Naquela hipótese onde a separação é obrigatória e naquelas hipóteses onde a separação é facultativa. Justiça militar versus justiça comum. Justiça da infância e da juventude versus justiça comum. Ocorrência de superveniência de doença mental. Caso de réu foragido, quando não se permitir o julgamento à revelia, né, ou recusas no júri. E separação facultativa também, hipótese do artigo 80,
em caso de crimes cometidos em tempo e lugares diferentes. Fica impossível, né, unir ali esses dois processos. Quando houver número excessivo de réus presos, por qualquer outro motivo relevante. Então, nós temos aí todas essas questões preliminares, né, antecipatórias aí ao recurso de apelação. Pessoal, com base nisso, caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição. Né? Não havendo dúvidas, agradeço a presença de todos. Um forte... Opa! Professor, Oi, doutor, pode falar. esse material que o senhor passou ontem e hoje já está disponível? Está lá no Moodle, doutor. Confirma lá para mim, por gentileza. Qualquer coisa, o senhor entre em contato, mas está lá, tá bom? Tá ok, obrigado. Eu que agradeço.